Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Araújo. Hoje com mais uma aula de física. Vamos iniciar nossos estudos sobre resistores. Na nossa primeira aula nós vamos ver algumas aplicações da primeira lei de Ohm. E na segunda aula nós vamos estudar a associação dos resistores em série. Vamos fazer a associação de resistores em série. Logo em seguida vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos para a nossa aula de número 1. A primeira questão, ela diz o seguinte, ó: forma-se por meio da resistência elétrica de um chuveiro uma corrente elétrica de 20 amperes. Foi dada a corrente elétrica, que é dada em amperes, 20 amperes, desse chuveiro, quando ligada a uma diferença de potencial de 110 volts. Então, essa é a letrinha da fórmula, onde nós vamos ter que substituir por volts, pelo valor em volts, é a diferença de potencial, que é dada na fórmula da primeira lei de Ohm pela letra U. Vamos já verificar esta fórmula. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta corretamente o valor da resistência elétrica. O problema aqui é a resistência elétrica. E essa resistência elétrica ela é dada em Ohm, que é representada por este símbolozinho aqui, né, que parece aí uma ferradura. Então vejamos como calcular. É só aplicar a lei de Ohm. A lei de Ohm ela diz que a resistência elétrica é sempre igual à diferença de potencial, que é dada pela letra U, dividido pela corrente elétrica, beleza? Pela corrente elétrica, que é dada pela letra I. Somente isso, gente. Então você só vai fazer as substituições. O que o problema está querendo? O problema está querendo a resistência elétrica. Resistência elétrica é o que está sendo solicitado. Então o R eu vou só repetir. O U é a diferença de potencial, que é dada em volts, ok? Então vamos trocar o U por 110. Então vai ficar assim, ó, R é igual, que eu estou procurando é o R, a U, que é a diferença de potencial, que eu posso substituir por 110, não precisa colocar o V, dividido por I, que é a nossa corrente elétrica. A corrente elétrica desse chuveiro é de 20 amperes. Eu vou colocar somente o 20, não precisa colocar as unidades, só no final que a gente faz a colocação. Então a resistência elétrica, que é o que está sendo solicitada, é igual a quê? A esta divisão, 110 dividido para 2. Observe que aqui eu posso cancelar esse zero com esse zero. Vai me restar 11 dividido para 2. 11 dividido para 2 é 5,5, né, gente? A metade de 11 é 5,5. Nós já vimos no início da aula, eu já falei, e pelas alternativas dá para saber que todas têm esse símbolozinho aqui de Ohm, que a resistência ela é dada em Ohm. Portanto, nós temos que a resistência elétrica é de 5,5 ohms. Então, a verdadeira é a letra C. Vamos para a nossa questão de número 2. Essa daqui caiu no vestibular da PUC, lá do Paraná. E diz o seguinte, ó: um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor, ok? E usando um voltímetro, ele mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo o gráfico abaixo. Pode-se dizer que a resistência do resistor vale, olha só o que o problema está querendo, o comando da questão é esse, o que o problema quer? Ele quer a resistência do resistor, está querendo o valor da letra R também. E diz o problema que o estudante de física ele mediu com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor. E tudo isso foi representado por meio desse gráfico. No momento zero, ó, partiu aqui do zero, quando ele começou a fazer as medições, e observe que após uma voltagem de 1 volts, de 1 volt, a 1 ampere era de 0,1. Nós temos 0,1 ampere e temos 1 volt. Agora, aqui nessa outra parte do gráfico, nós percebemos que aqui nós vamos ficar com uma constante. Quando chegamos em 0,2 amperes, a voltagem estava em 2. Percebe que, segundo o problema, ele usou o amperímetro para medir o ampere e ele usou o voltímetro para medir volts. E ele percebeu isso, ele fez essas anotações. Ele olhou para o momento em que ele estava medindo ali a corrente elétrica que passava pelo resistor, usando tanto o amperímetro como o voltímetro. Ele percebeu que quando o amperímetro estava em 0,3 amperes, o voltímetro estava em 3 volts. E quando estava em 0,4 amperes, o voltímetro estava em 4 volts. Então, nesse caso, o problema pergunta: qual é a resistência do resistor? Qual é a letra R? É a primeira lei de Ohm, gente. Simples assim. A resistência é igual
A resistência é igual à diferença de potencial, que é dada pela letra U, dividido pela intensidade da corrente elétrica, que é dada pela letra I. Então, nós temos que a resistência elétrica é igual... Bom, professor, mas aí o que eu vou colocar aqui no lugar do U? Qual é a voltagem que eu vou colocar aqui no lugar do U? Sendo que eu tenho um gráfico que aparece aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Contando com 0, 5 voltagens. Gente, eu vou usar, na verdade, para calcular aqui neste gráfico, eu vou pegar qualquer ou quaisquer pares de valores de tensão. Qualquer um desses pares de tensão podem ser usados, tá bom? Para calcular esta resistência elétrica. Por quê? Porque nós percebemos que nós temos uma constante. Como a reta aqui demonstra uma constante em relação à corrente elétrica, então nós podemos dizer que sua resistência é constante e o resistor ele é ômico, né? Portanto, nós podemos pegar qualquer um desses pares. Eu vou pegar aqui esse daqui, né? Vamos pegar esse par, você pode pegar qualquer um deles. Esse 2 é o U, como está bem claro aqui no gráfico. Então, eu vou trocar o U por 2, dividido pelo I. O I é a intensidade elétrica que é dada em amperes. Se eu peguei o 2, eu vou ter que pegar a amperagem 0,2. Então, vai ficar 2 dividido para 0,2. Dividindo 2 para 0,2, nós encontramos o quê? Ó, vamos lá. Se eu divido 2 para 0,2. Como aqui tem uma casa depois da vírgula, eu acrescento aqui um 0 e apago a vírgula. Ficou apenas 2 aqui, né? Que esse 0 não vale nada. Então, nós temos 20 dividido para 2. 20 dividido para 2 é 10. Portanto, nós temos que a resistência elétrica é de 10 ohms. E a alternativa verdadeira é a letra B, ok? Vamos para a terceira e última. Na terceira diz o seguinte, ó, uma DDP, diferença de potencial, né, gente, que é a letra U, lá na nossa fórmula da primeira lei de Ohm, uma DDP de 72 volts foi aplicada a um resistor, resultando na formação de uma corrente elétrica de 6 amperes. Então, nós temos aqui o U, que é a DDP, 72 volts, nós temos aqui a amperagem, que é a intensidade da corrente elétrica, que é a letra I da fórmula, e o problema pede para você indicar o valor da resistência, novamente o valor do R, ok? Então aqui é a nossa aula inicial sobre resistores, onde você vai fazer apenas algumas aplicações da lei de Ohm, primeira lei de Ohm. E a resistência, então, é igual a U dividido para I. A resistência é igual a U, que é o que está em volts, a DDP, diferença de potencial, é 72, dividido pelo I. O I é a intensidade da corrente elétrica, que é dada em amperes, portanto 6. Nós vamos dividir 72 por 6 e nós vamos encontrar o 12. Né? 76 por 6 dá igual a 12. 12 o quê? 12 ohms. Portanto, a verdadeira é a letra C. Essa foi a nossa aula de número 1. Vamos ter umas outras aulas sobre resistores, inclusive alguns cálculos envolvendo a associação de resistores em séries, em paralelo, certo? De vários tipos. Então, para que você entenda as aulas seguintes, é necessário que você entenda a primeira lei de Ohm apresentada aqui, ok? Então, espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.